Quando nós juntamos as duas ideias do Joel e da Ellie, nós percebemos, como o título indica, quem precisa segurar a mão de quem. O Joel segura a mão da Ellie e a Ellie segura a mão do Joel. Eu sou o Carlos Rossi e esse aqui é o Crossview, comentando o episódio 4 de The Last of Us, série do HBO Max, que cobre os eventos do jogo The Last of Us lançado para PlayStation 3 lá em 2013. O episódio 4, por favor, segure a minha mão. É um episódio de movimento que vai avançar a macrotrama da série. Enquanto os outros trabalharam com alguns arcos narrativos paralelos, esse aqui realmente faz andar a série em direção ao destino final, mas é claro que tem um desvio. Não seria tão fácil assim para os nossos protagonistas, tem que ter uma dificuldade, um desvio para a história acontecer. A antagonista da vez, desse arco narrativo que o episódio 4 abre, é a Kathleen Coughlin, que é a líder da milícia que tomou a cidade de Kansas, e o seu escudeiro Perry, que é um cara que parece ser bastante experiente como o Joel é. Enquanto Perry parece ainda preservar alguma consciência, a Kathleen é implacável nas ações dela, para atingir os objetivos que ela entende como certos. Ela acaba representando a figura daquele líder que acredita no mal necessário para conduzir o governo, conduzir as ações dele enquanto líder, que é típico de autocracias de governos autoritários, ditaduras e coisas assim. Para contrabalancear isso e evitar o maniqueísmo, o roteiro sugere um passado revolucionário para Kathleen, pela sua fala diante do médico, que ela acaba matando, no caso. Condizente com o formato de personagens arredondados que a série vem adotando até o momento. Do contrário, ela estaria quebrando o que ela propôs até agora. Vocês querem mais uma prova disso? Embora não recorra ao flashback, o episódio ele também faz uma visita ao passado do próprio Joel, que é o nosso protagonista, que se faz seu próprio narrador e nos fala de suas experiências para sobreviver e das divergências com seu irmão. Dentre essas divergências, a gente tem a própria visão de mundo dele. Num primeiro momento a gente acha que ele tem uma certa antipatia com os vagalumes e por isso ele se incomoda pelo fato do homem ter aderido ao grupo dos vagalumes, mas a gente percebe que a diferença entre eles vai muito além, é uma diferença que diz respeito às visões de mundo que os dois personagens têm. O Joel, ele tem aquela visão pragmática de que ele precisa proteger a família. É uma visão que pensa no coletivo, mas é um coletivo ainda voltado para um núcleo egóico, um núcleo que fica em torno dele, das pessoas que ele considera. Então é aquele que se preocupa com a família. O Tommy tem uma visão mais ampla da sociedade e ele entende que ele precisa fazer algo para salvar o mundo. E isso vem desde o passado dele enquanto veterano de guerra até a postura dele diante do cenário de pandemia, de apocalipse zumbi. A gente já tinha visto isso quando o Joel ignora uma família que está pedindo socorro lá no primeiro episódio, e o Tommy, ele na verdade tem a intenção de salvar, mas eles acabam indo na linha do Joel mesmo, porque é ele que está naquela posição de comando naquele momento. Mas essa divergência na verdade está sendo extrapolada, está sendo estendida pelo roteiro desse episódio, o que é muito inteligente da parte da produção. Sobre visitar o passado, a gente também visita brevemente o passado da Ellie, que é a outra protagonista, que divide aí a série com o Joel, e a gente revisita especificamente o momento em que é imposta a Ellie a necessidade de matar, que é algo que pra gente estava acontecendo ali pela primeira vez, mas a gente acaba descobrindo que não. Provavelmente fazendo uma referência aí aos eventos do Left Behind, que a gente ainda vai ver na série, que ainda não aconteceu, mas quem conhece o jogo sabe do que eu estou falando. Ela comenta que não é a primeira vez que ela passa por isso no momento em que ela é compelida a atirar. E toda a cena, desde o início do episódio, em que ela tá ali brincando com a arma e se olhando no espelho e coisas assim, ele vai suscitar uma reflexão, um paralelo com a nossa realidade, em que a gente tem guerras sangrentas acontecendo, em que crianças são obrigadas a pegar em armas por N questões que não cabem no escopo desse vídeo, mas que são muito tristes e que refletem um lado bastante sombrio da humanidade e que pode ser comparável a um apocalipse zumbi de alguma forma. Quando nós juntamos as duas ideias do Joel e da Ellie, nós percebemos, como o título indica,
Quem precisa segurar a mão de quem? O Joel segura a mão da Ellie e a Ellie segura a mão do Joel. O Joel segura a mão da Ellie com o seu senso de responsabilidade para com a menina. Ele silencia quando ele é questionado se já matou um inocente no meio da conversa dele subindo ali as escadas do possível esconderijo que eles vão manter aí por um tempo. Ele tenta se desculpar com a Ellie de um jeito bastante desastroso, mas que acaba atingindo o objetivo quando ele traz a Ellie a obrigação de atirar sem que ele queira, mas ele também não tem controle sobre isso. E ele confia nela ao deixá-la com a arma. Talvez seja o gesto mais forte, mais simbólico desse episódio na relação entre os dois. E a Ellie, ela segura a mão do Joel, como ela vem fazendo, na verdade, ao longo da série, mas esse episódio marca bem isso, mantendo a alma, a personalidade dela, a vontade de viver que ela tem diante dos traumas que querem consumi-la e também, de alguma forma, atacando os próprios traumas do Joel. Ela leva a reflexão a nós e ao próprio Joel sobre o ponto de vista do Tommy, do tipo, se você não acredita que a humanidade tem salvação, que ela vale a pena ser salva, para que continuar? Para que sobreviver? Ela insiste com seus trocadilhos para baixar a guarda do Joel e presenteá-lo com um sorriso, para levá-lo ao riso. E no momento que isso acontece, próximo ao final do episódio, é um dos momentos mais especiais da série até agora, que você tem vontade de rir junto com os dois e simplesmente abraçar os dois e levar eles embora daquela situação horrível. Nesse sentido que eu digo que os dois seguram a mão do outro mutuamente, como esse episódio reforça como um precisa do outro, apesar de isso ir além do óbvio. Que a Ellie precisa do Joel é óbvio, mas o contrário também acontece. E isso vai se desdobrando, vem se desdobrando desde o primeiro episódio e agora atingiu um novo nível, um novo ápice. Além disso, o desfecho do episódio ele vai fornecer um efeito dúbio sobre o Joel. Ao mesmo tempo que você tem uma certa ironia com as capacidades de sobrevivência, já que ele aparentemente foi emboscado por um jovem e uma criança, ele também fornece, num lado que eu acredito ser mais maduro, um convite à reflexão sobre a vulnerabilidade que aqueles que protegemos expõem em nós, como se fosse uma espécie de fonte de luz acesa em meio ao breu. Ao mesmo tempo que o Joel precisa de alguém para proteger, para não se apagar na escuridão, ele também acaba ficando um pouco mais vulnerável. E lidar com isso é o clássico equilíbrio que o protetor precisa resolver, precisa estabelecer na cabeça dele. E isso é a grande beleza do arco narrativo e da história do Joel e da Ellie. É isso, gente. Continuem assistindo The Last of Us, que está muito bom. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente com seus amigos. Comente aqui no vídeo também o que você achou do episódio. Veja também os vídeos dos episódios anteriores e continuem por aqui para ver mais The Last of Us e mais obras também do cinema e dos jogos. Um abraço!